Essa mulher gostava de trabalhar com bebês para poder satisfazer seus desejos tortuosos de tortura, de fazer sofrer. Ela fez isso repetidamente com várias crianças de diferentes famílias, até que um dia ela foi longe demais e entregou o pequeno Benson, de 2 meses de idade, sem vida. Mas o mais perturbador foi quando ela o entregou à sua mãe como se ele estivesse dormindo dentro do seu berço portátil. Ele estava coberto quase dos pés à cabeça com um cobertor, aparentemente para combater o frio. No entanto, era apenas uma maneira de esconder que o pequeno já não tinha sinais vitais. Assim que percebeu, sua mãe ligou para o 911 e tentou socorrê-lo, mas já era tarde. A mãe e a tia de Benson tentaram incansavelmente reanimá-lo. Não tinham ideia de por que tal tragédia havia ocorrido, muito menos que, sem saber, haviam contratado como babá uma mulher que já tinha antecedentes bastante questionáveis. Seu nome era Marisa Titzor, cujo passado com outras crianças custou sua licença como cuidadora. De alguma forma, ela havia conseguido ganhar a confiança para cuidar de mais 2 crianças e o resultado foi a morte de uma delas. Nenhuma fase na vida desta mulher a ensinou a amar e cuidar de bebês. Pelo contrário, toda a sua experiência se traduzia em dor e maus tratos, mesmo desde criança. Infelizmente, ela nunca conheceu o calor de uma família. Então, quando se tornou adulta, só tinha sofrimento para oferecer. Nascida em Wisconsin, nos Estados Unidos, Marisa conheceu desde muito pequena a maldade que habitava neste mundo. De dentro de sua casa, ela pôde ver de forma muito depreciativa o modo tão agressivo com que seus pais se tratavam. Ela e sua irmã nunca puderam sentir aquela sensação de alívio e proteção ao cair nos braços de sua mãe. Pelo contrário, elas andavam pelos corredores de sua casa completamente negligenciadas em meio a um ambiente hostil onde seus pais ignoravam suas necessidades primárias até que de repente o homem decidiu sair de casa, deixando sua família para trás, despreocupado e disposto a não olhar para o passado. Desde então, a mãe de Maritza tornou-se o único sustento da casa, passando por dezenas de empregos diferentes que nunca eram suficientes para uma qualidade de vida aceitável. As lembranças dessa época de carência ficaram então impregnadas na memória das meninas e da mulher que, incapaz de manter um cargo em um mesmo trabalho, de repente pensou que a solução estava em encontrar um novo parceiro. Assim, ela conheceu o homem com quem decidiu compartilhar sua vida, mas não apenas a dela, mas também a de suas filhas. Parecia que finalmente estava prestes a terminar essa temporada de idas e vindas de incerteza sobre se hoje poderiam levar comida à boca ou se passariam outro dia sem comer. Supunha-se que com o novo amor de sua mãe, agora teriam um teto para dormir e estabilidade econômica. Mas a realidade estava muito distante desse mundo idílico que elas haviam formado em sua mente. Este homem era muito pior que seu pai biológico. Ele tinha uma personalidade agressiva, era abusivo e violento. Em uma ironia bastante lamentável, foi como se tivessem saído do caos para entrar no próprio inferno. Pior ainda, quando ele induziu a mãe da família a substâncias ilegais, novamente submetidas a um tipo de família totalmente disfuncional. Descuidadas e à mercê de uma mulher cuja maior parte do tempo estava sob o efeito de alucinógenos. Essas meninas não tinham para onde ir. Ninguém além disso cuidava de sua segurança e, portanto, seu padrasto não temia as consequências de seus atos sádicos e ao mesmo tempo doentios. Ele era um abusador íntimo, tinha suas enteadas à sua disposição tanto quanto ele quisesse. Os ultrajes íntimos contra a menina não eram exatamente um segredo na casa, sua mãe sabia. No entanto, em vez de fazer algo a respeito, ela decidiu ficar sozinha com seu parceiro até que ela mesma tirou vantagem de Maritza, pois devido ao seu vício incontrolável, de repente se viu no meio de uma dívida quase impagável, então encontrou uma solução vendendo o corpo de sua própria filha.
Pouco a pouco, esses ataques foram transtornando sua mente, guiando-a pelo caminho das drogas que logo se tornaram a única maneira de sobreviver, assim como sua mãe, fugindo da realidade. Como consequência, então, essa mulher Maritza cresceu com um déficit cognitivo que limitava a velocidade com que ela aprendia coisas novas. Além disso, a passagem do tempo foi deixando muito enraizada uma personalidade malévola e falta de empatia. Ela pensava em crianças pequenas como seres inofensivos, incapazes de contrariar suas maneiras desrespeitosas de tratá-los. Talvez pensasse que eles encontrariam uma maneira de desabafar todo o sofrimento que carregava desde a infância. Então, contrariamente a todas as previsões, de um dia para o outro, começou a conseguir alguns trabalhos como babá. Definitivamente não era uma mulher capacitada, mas um sorriso em seu rosto e palavras de amor para os bebês davam confiança suficiente aos pais para deixarem seus filhos sob seus cuidados. A verdade era que a mulher não tinha capacidade para cuidar de seus próprios filhos, pois ninguém tinha ideia de que ela era mãe de 6 crianças, algumas de pais diferentes, cuja custódia havia perdido devido à sua negligência e, claro, ao seu abuso de substâncias. Infelizmente, dezenas de crianças passariam por suas mãos rudes antes que lhe fosse negado o direito de trabalhar como cuidadora e, pior ainda, antes que uma vida fosse tirada devido ao seu trabalho deficiente. Uma vez que ela estava sentada na frente dos investigadores responsáveis pelo caso, ela ousou dizer mais de uma vez que não era capaz de prejudicar nenhuma criança. Sem dúvida, o que ela estava procurando era se livrar de toda a responsabilidade. Mas a verdade por trás de suas falsas palavras era muito mais cruel e remontava a vários anos atrás. É provável que muito antes, mas os primeiros dados de seu abuso contra menores de idade vieram à tona em 2010. Naquela época, ela supostamente tinha um parceiro com quem compartilhava 2 filhos, que estavam sob a responsabilidade de ambos, e que de fato fez a primeira denúncia contra a mulher, assegurando seus maus tratos, sua falta de responsabilidade e o claro abuso que ela perpetuava contra eles. E é por isso que o caso culminou com uma ordem de restrição e a retirada da custódia legal das 2 crianças, abrindo também a possibilidade de que seus outros filhos fossem retirados. E é que tudo aconteceu por volta de 2017, quando uns infelizes pais tiveram o azar de confiar seu bebê a essa sádica babá. Ele tinha apenas 3 meses de idade e, com sua inocência, passava algumas horas sob os cuidados de quem supostamente deveria mantê-lo seguro, alimentá-lo, brincar com ele. No entanto, até agora não se sabe o que aconteceu exatamente, mas quando foi devolvido aos seus pais, o pequeno tinha uma pancada na cabeça tão forte que havia prejudicado seriamente o crânio. Este incidente talvez deveria ter sido mais do que suficiente para que nunca mais lhe fosse confiado um menor de idade, mas desafiando todas as probabilidades, a mulher foi contratada novamente em outubro de 2018 para cuidar de um bebê de 11 meses de idade. Ocorreram fatos no dia 11. Supunha-se que a pequena estaria segura com sua babá enquanto seus pais cuidavam de todos os seus compromissos para depois se reencontrarem com ela. Tudo estava indo bem até que Marisa enviou uma mensagem de texto para os pais que continha informações aparentemente sem muita importância, pois, segundo ela, a menina havia caído acidentalmente do sofá. No entanto, a situação, sem se agravar, pôde ser controlada por enquanto. Ainda assim, a mãe da menor decidiu voltar para casa. Ela queria ter certeza de que seu bebê não precisava de atenção médica e, quando abriu a porta de sua casa, encontrou a babá com um sorriso no rosto e a menina em seus braços. A primeira olhada na situação mostrava exatamente o que a cuidadora havia dito por mensagem de texto. Tudo está bem, especialmente ao notar sua falta de preocupação com a menor. No entanto, assim que ela saiu pela porta, a mãe da família notou algo estranho em sua filha e imediatamente partiu para o hospital. Lá, a criança foi examinada de cima a baixo e o que os médicos descobriram foi horrivelmente assustador.
De fato, ela tinha feridas na pele, mas não correspondiam a uma queda do sofá. Pelo contrário, tudo indicava que haviam sido infligidas por outra pessoa. Após o acontecimento, a justiça foi muito clara com a acusada. Foi emitida uma ordem contra ela, na qual lhe era negado categoricamente o direito de continuar a ganhar a vida como babá. Inclusive, tinha uma cláusula onde estritamente lhe era proibido estar perto de qualquer menor de idade. E é que apenas algumas semanas depois de ter sido notificada pelas autoridades com a ordem de restrição relacionada a menores de idade, Marisa atacou novamente. Toda essa tragédia ocorreu depois que a mãe do pequeno Benson decidiu confiar nesta mulher. Aparentemente era uma conhecida de seu círculo de amizades, mas ninguém tinha noção da verdadeira personalidade tão malévola que ela tinha. De fato, Heather, a mãe da vítima, desconhecia completamente os antecedentes dessa bruxa. Esse foi o grande erro que custaria a vida de um de seus filhos. Naquela manhã, o pequeno Benson saiu de casa com sua mãe e seu irmão mais velho. O plano era que ambos passariam a tarde com a babá, enquanto Heather ia para o seu dia de trabalho como de costume. Quando ela entregou as crianças, pediu que, por favor, no final do dia, a levasse a uma lavanderia em Wisconsin, onde ela e sua irmã Jessie estariam esperando. A babá então aceitou com prazer. Ela estava sendo dada liberdade e então a mulher se despediu de seus filhos. Posteriormente, o dia transcorreu com absoluta normalidade. No entanto, de repente Heather começou a receber mensagens estranhas da babá. A verdade é que Maritza não tinha a consciência tranquila. Ela sabia que ao cuidar desses menores, estava indo contra as ordens da justiça e até cometendo um crime, mas por algum motivo pensou que poderia passar despercebida. No entanto, algo começou a jogar contra ela. Seu rosto já estava circulando pelos diferentes meios de comunicação acusada de maus tratos infantis, então, temendo que a mãe biológica das crianças percebesse e decidisse voltar por eles muito antes, pareceu-lhe uma boa ideia ser ela mesma quem a notificasse. Assim, ela enviou uma mensagem de texto dando uma espécie de explicação de que de repente poderia se deparar com uma notícia tão alarmante, mas isso não era motivo para se preocupar, pois seus filhos estavam em perfeitas condições sob seus cuidados. Além disso, ela pediu com bastante desespero que ela não a denunciasse às autoridades, pois isso poderia trazer consequências, reafirmando, é claro, que as crianças estavam seguras. Assim, com essas novidades, passou todo o dia até que a mulher terminou seu turno de trabalho. Como havia combinado com a babá, estava prestes a ir para a lavanderia, onde Jessie também iria para lavar a roupa, exatamente como haviam planejado. A ideia era se encontrar neste lugar, ver as crianças, terminar de lavar e depois ir para casa para desfrutar de uma refeição quente, já que o clima frio exigia. Mas os planos obviamente não saíram como esperavam. Eles tinham pela frente o pior dos pesadelos que jamais poderiam ter imaginado. Uma vez lá, Jessie também estava como testemunha, então ele viu como a babá entregava as crianças aparentemente saudáveis e salvas. O mais velho estava intacto e o bebê estava dormindo em seu berço portátil, vestindo um macacãozinho perfeito para protegê-lo da neve e um gorro que mal deixava seu rostinho à mostra. Tudo parecia, entre aspas, normal, considerando o clima tão frio que congelava até os ossos. Então a mãe agradeceu a babá e esta se retirou com um sorriso no rosto. Mas bem, incrivelmente ela já tinha conhecimento do estado da criança. Ele estava sem vida, mas quase como se estivesse zombando da situação, ele saiu da lavanderia de muito bom humor. Dessa forma, concluídas as tarefas de lavagem e secagem, as mulheres pegaram suas coisas e foram para o carro. Antes de ligá-lo, perceberam algo terrível. Benson estava extremamente frio e imóvel. Então voltaram à lavanderia, deitaram-no numa mesa e ligaram para o 911. Mal conseguiram fornecer o endereço correto do local, pois Heather, especialmente, estava totalmente consternada, sem saber como proceder diante do corpo inconsciente de seu bebê. Por um lado, havia as instruções das autoridades para realizar a ressuscitação cardiopulmonar, enquanto por outro, o filho mais velho, sem entender o que estava acontecendo, começava a chorar desesperadamente. Era uma cena angustiante e ao mesmo tempo desoladora.
Nas imagens, pode-se ver Heather e Jesse lutando incansavelmente para reanimar o pequeno Benson, ingenuamente pensando que seu corpo ainda poderia responder aos estímulos da ressuscitação cardiopulmonar. Desconheciam naquele instante que a hora de sua morte havia ocorrido muito tempo antes. Já não havia oportunidade alguma de reanimá-lo ou de revivê-lo. Dessa forma, as mulheres continuaram na linha telefônica até que oficiais de polícia chegaram ao local apenas para confirmar o óbito do pequeno. Os paramédicos não puderam fazer nada. Naquele momento, ninguém tinha ideia do que havia ocorrido. Atribuíam o óbito a uma morte súbita ou algo relacionado a causas naturais. No entanto, quando na conversa entre a polícia e as duas mulheres o nome de Maritza veio à tona, o caso tomou um rumo bastante perturbador, pois como a polícia bem sabia, essa mulher tinha estritamente proibido se aproximar de menores de idade. Assim, imediatamente ela se tornou a principal suspeita e a ordem de sua busca foi desdobrada naquele instante. Sabia-se que ela estava com seu parceiro do momento, que era Adam, e aparentemente ambos estavam em casa. Esse foi o primeiro lugar em que os oficiais se encontraram, mas não havia ninguém lá. Embora encontrar seu paradeiro não tenha sido nada complicado, graças a uma pessoa que trabalhava no prédio, já que um de seus telefones foi facilmente rastreado. Maritza e Adam estavam hospedados em um hotel próximo. Adam estava ciente de que sua parceira tinha problemas com a lei, mas desconhecia completamente o fato de que a criança que havia entregue hoje estava sem vida ou que ele havia tirado a